Será que ele já está transmitindo aqui? Espera aí, agora eu que caí. Não. Ah, boa. Avisa aí então, Rafa. Ele disse que ainda não. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no primeiro ADM Júris com o Ricardo Campelo. Como é que está, Ricardo? Tudo bem? Bom dia, Xará. Tudo bom? Tudo Tudo ótimo. tranquilo por aqui também. Então, o Ricardo Campelo ele é sócio fundador do escritório Broto Campelo Advogados, fundador e membro do Conselho de Administração do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, né, Ricardo? Isso, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, criado em 2018. Tenho muito orgulho de ter participado já desde a fundação. Instituto que tem difundido bastante conhecimento aí na parte do direito imobiliário. É muito bacana ter isso. Ele também é conselheiro jurídico do Sinduscom São Paulo, diretor jurídico da ADM Paraná, que é por isso nós estamos aqui na ADM Júris, e também é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. Pô, tá super bem credenciado aí com a experiência dos nossos incorporadores. Muito obrigado aí, Ricardo. Eu que agradeço, Ricardo. Parabenizo também por essa iniciativa, né? O nosso ADM Júris aqui nascendo, conectado com o ADM Talks, né? Que é uma ideia muito legal também, que já é um projeto de sucesso. E aqui a gente tem essa proposta de trazer temas mais voltados para a área jurídica, sempre com esse enfoque de fazer algo direcionado para o empresário, né? Diferentemente de outros ambientes em que a gente discute entre advogados, usa até com um enfoque, né, mais técnico, mais jurídico mesmo. Aqui, como a gente fazia muito nos eventos presenciais, né, espero que a gente volte a fazer os presenciais também, mas aqui é uma conversa com o empresário, né? Aqui a gente busca comunicar para o empresário associado da ADM as principais novidades, né, do mundo jurídico, o que pode impactar no negócio dele, para deixar todo mundo de alguma forma bem preparado para o que der e vier aí no que está relacionado à parte jurídica. Exatamente, a ideia é falar dos assuntos quentes aí. O assunto quente agora é essa MP dos cartórios em incorporação, né, Ricardo? Qual que é a ideia do contexto hoje? Vamos falar do quê? Essa medida provisória, Ricardo, ela foi publicada no final do ano passado, e ela traz uma regulamentação muito forte com relação a cartórios, na verdade, né, para ser mais técnico, com relação a registros públicos. Então, ela faz alterações na lei de registros públicos, na lei 6015, e na lei de incorporação imobiliária, que é a lei 4591. Tá? Então, ela traz novidades. A maioria das novidades que a gente vai falar hoje são novidades pontuais, algumas mudanças, né, que a lei acabou trazendo, que essa medida provisória acabou trazendo. Mas o grande chamariz, né, o mote dessa medida provisória é o SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. A gente vai falar um pouco sobre o conceito geral do SERP, né? Não é uma nova realidade a gente pensar em serviços de cartório de maneira online, né? A gente já vem realizando isso há muito tempo, a gente tem as centrais de certidões já operando. Muitos serviços a gente já consegue operar online, né? Mas essa medida provisória ela traz esse sistema, né, de uma forma, né, mais geral, mais centralizada. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse conceito geral, né, do SERP, e vamos trazer essas mudanças pontuais no que se refere a registros públicos, né, a cartórios, e principalmente, né, a parte de incorporação imobiliária, né, que é a grande base dos nossos associados da ADM, é de incorporadores, mesmo o associado que não é incorporador, eventualmente é uma imobiliária, né, tem mudanças, tem questões que a gente vai trazer aqui que também são interessantes conhecer, porque está relacionado com a possibilidade de venda né, dos imóveis, no momento em que isso acontece. Então, acho que o nosso tema está bem conectado aí né, é um tema quente, né, como você falou, e está bem direcionado aí para as necessidades dos nossos associados. Pô, muito bacana. Ó, o nosso apoio aqui, o Rafael, está dizendo que tem que colocar de novo aquela tua apresentação, Campelo, se for possível, porque na hora que a gente mudou o sistema ali, caiu. Quando você coloca aqui, dá as boas-vindas a todos aí que estão participando. Vai estar gravado também para quem quiser assistir depois, ou rever, né? Agradecer ao presidente Gustavo, nosso presidente Léo, que passou agora para a nova diretoria, aí também é diretor. Agradecer a todos os diretores que estão nos ajudando e apoiando todas as nossas iniciativas aí.
inclusive a Demitox, aqui a Demijures, e vai ter presencial. Aí ontem o presidente comentou conosco que vai ter 3 eventos presenciais para mostrar os números aí em, acho que é maio, agosto e novembro. Mas vamos lá, vamos à tua apresentação. Já está colocando aí, Ricardo? Já está colocada aqui. Agora vamos só ver se eu consigo, como que eu faço para abrir ela. Aí o Rafael já colocou para nós. Bom, então o tema, né, como a gente já acabou dando uma introduzida, Ricardo, né, essa MP dos cartórios, o pessoal está chamando de MP do SERP e tudo mais, mas eu fiz questão de colocar aqui já no título e incorporação, porque tem novidades que são específicas da incorporação, não tem nada a ver com a parte de registros públicos, que a gente achou bem relevante trazer também. Tá? Então, são 3 blocos, né, que a gente está trazendo aqui, apesar de eles não serem blocos simétricos, a gente está falando de engenheiros aqui, entre engenheiros, né? A gente vai falar, então, vamos começar falando dessas novidades específicas para a incorporação. Tem um tema específico que não é necessariamente relacionado à incorporação, mas muito relacionado com compra e venda de imóveis, né? E aqui eu acho que é um tema que acaba sendo muito interessante também para o pessoal das imobiliárias, ou mesmo para a pessoa física que compra imóvel, né? Esse tema aqui é super relevante, que é a parte da due diligence imobiliária. A gente teve uma mudança também que a medida provisória trouxe com relação a isso, e né, no momento oportuno a gente vai entrar. E no final vou falar um pouco sobre esse sistema eletrônico de registros públicos e algumas novidades, né, que a lei trouxe, com prazo para certidões, né, um tipo novo de certidão, né, relacionada à matrícula do imóvel. Tá? Vai ser um panorama mais geral, que o nosso objetivo hoje não é tratar do SERP em si, né, do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, até porque ele ainda depende de uma regulamentação, né, para a gente saber como que vai funcionar na prática, detalhadamente, né, mas como conceito, acho que é bem importante trazer, mais um passo, né, que o Brasil está dando no sentido da inovação, da modernização. Então, é bem legal a gente estar conhecendo também. Então, para abrir os nossos trabalhos, vamos trazer vamos abordar aqui o que a medida provisória trouxe com relação à incorporação imobiliária. Primeiro ponto, esse é um ponto que, nossa, acho que desde que eu comecei a atuar na área imobiliária, é um dos pontos que mais nos consultavam, né, sobre a possibilidade, o que eu posso fazer antes de estar com o RI, né? A linguagem do empresário é essa, eu estou com o RI. Estar com o RI é estar com o memorial de incorporação já registrado perante a matrícula, né? Então, o fluxo da incorporação, você tem o projeto, quando você tem o projeto aprovado, né, você tem a expedição do alvará. Com o alvará, você vai até o registro de imóveis para protocolar o memorial de incorporação, né? Que aí não só o alvará, mas você vai ter, né, toda a especificação daquele empreendimento, você vai ter um memorial descritivo, até da parte, né, de acabamento e tudo daquele empreendimento. E por isso o legislador, né, para proteger o consumidor, ele tinha essa previsão. Olha, o incorporador, né, redação antiga do artigo 32 da 4591, o incorporador somente poderá negociar as frações ideais de terreno e as seções que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro no registro de imóveis competente do memorial de incorporação, tá? E aí vem toda a documentação necessária. Então, dizia que o incorporador, né, antes de ter o RI aprovado, né, antes de estar com a incorporação registrada, ele não poderia sequer negociar unidades. E aí o pessoal, às vezes, puxa, mas eu não posso nem pegar uma reserva aqui, né? Eu não posso, eu já tenho investidores que estão querendo entrar aqui no empreendimento, eu não posso nem colher uma proposta, eu quero vincular o meu comprador, né? Essa é sempre a diretriz, né, do corretor ou também do empresário, né? Eu quero vincular esse comprador, né? E realmente a redação anterior ela era muito restritiva. Ela dizia que o incorporador somente não poderia negociar essas unidades antes de estar com o registro da incorporação. Ora, se eu estou pegando uma proposta, se eu estou fazendo uma reserva, né, se eu estou falando em valores daquela unidade, né, isso é negociar. O máximo que eu poderia fazer ali pela redação da lei era pegar o contato ali, né, fazer uma lista de interessados ali, fazer uma pré-lista, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não poderia fazer nada que fosse no sentido de negociar. Né? Se eu estivesse falando em valores da unidade, formas de pagamento, eu já estaria negociando, eu estaria violando a lei. E agora, né, a
redação foi mudada, né, do artigo 32, dizendo que o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terreno, né, antes do registro da incorporação. Ou seja, eu não posso vender a unidade, né? Alienar, vender. Eu não posso vender ou fazer a promessa de compra e venda, né, que é o que a gente faz durante a construção. Ou onerar, no sentido de oferecer essas unidades como garantia, né, gravar algum ônus real. Eu não vou poder fazer isso antes de ter a incorporação registrada. Tá? Mas, né, foi excluído o verbo negociar. Então, aquilo que algumas incorporadoras, né, queriam muito fazer, outras até já faziam mesmo com algum risco ali, né, de receber uma proposta, né, de vincular, né, aquele comprador através de uma reserva. Estou fazendo aqui um termo da reserva. A gente até conversava assim, olha, isso, se você precisar executar, né, se esse comprador desistir, é muito difícil você conseguir. Mas era mais para a ideia de vincular mesmo, né, de trazer aquele comprador, né, aquele lead para a sua base dentro da incorporadora. Então, agora a gente entende que, afastada essa expressão negociar, o incorporador fica mais livre para fazer esses outros documentos, né, desde que ele não esteja efetivando uma venda ou uma promessa de venda, né, isso fica permitido, né, de agora em diante. Ô, Campelo, posso fazer umas perguntas no meio do caminho? Claro, por favor, a ideia é essa, a ideia é a gente ir trocando ideia aqui, Ricardo. Tá bom, e quem estiver assistindo pode fazer pergunta, a gente vai pondo aqui no chat, Claro. e vamos para o final as perguntas para poder cumprir o prazo. Nossa meta aqui é tentar fechar tudo em 1 hora no máximo, né? E, então, claro. vai deixar para o final as perguntas. Mas aqui cabe uma pergunta. Bem, primeiro, que bom que veio essa regulamentação aí dessa parte, mas o que acontece com quem desrespeitar essa regra? Se a pessoa realmente vender antes de ter o RI. E esse até era o motivo, né, de tanta preocupação com relação àquele artigo, né? Porque a lei, a 4591, ela considerava como contravenção penal, né? Então tinha uma implicação criminal, né? Você vender as unidades ou mesmo fazer essas reservas antes, né? Qualquer tipo de negociação, né? Antes dessa medida provisória, tinha uma repercussão criminal. É claro que o próprio Ministério Público, que é a quem caberia tomar providências contra isso, ele acabava focando a atuação dele naquelas incorporadoras, né, naqueles empresários que realmente estavam violando a lei, estavam vendendo antes, né, de ter a incorporação registrada. A gente teve alguns casos bem conhecidos no passado em que isso aconteceu. E aí houve, né, um processo criminal e tudo mais. Claro que é um processo, né, como é a contravenção penal, né, isso acaba tendo uma penalidade mais branda, digamos assim, mas a repercussão é criminal e continua sendo essa penalidade. Tá? Agora a gente está com a legislação mais flexível no que eu posso fazer, mas no que eu não posso fazer, a penalidade continua sendo grave, né? A gente pode ter um processo criminal com relação a quem desrespeitar. Opa, acho que acabou pulando. Perfeito. Vamos aqui. Tá, vamos para o segundo já, e esse aqui é um dos mais polêmicos, né, da medida provisória, e polêmicos com implicações práticas, né? A gente já tem conhecimento aí com relação pelas outras entidades que a gente participa, né? A gente participa de entidades de âmbito nacional, do setor de incorporação, e esse item aqui já está dando problema, inclusive com ação judicial de comprador contra a construtora. Tá? O que acontece? A medida provisória, ela criou uma obrigação para o incorporador, né, fazendo uma alteração lá na 4591, ela criou uma obrigação de encaminhar aos adquirentes e à comissão de representantes dos adquirentes, a cada 3 meses, a relação dos adquirentes com os seus endereços residenciais e eletrônicos. Tá? Então, vamos lá, vamos dar um passo para trás aqui. Comissão de representantes, a gente sabe, é uma lógica que tem a 4591, né, a lei de incorporações, de ter uma comissão de representantes que possa representar essa coletividade de compradores perante o incorporador. Né, isso, né, a gente já conhece. Existia já uma obrigação de prestar contas, de o incorporador apresentar informações para essa comissão de representantes. O que está pegando aqui com relação à medida provisória? Já fala encaminhar aos adquirentes e à comissão de representantes. Então, aos adquirentes a todos os adquirentes. E aí, não são informações apenas relacionadas à obra, mas a própria relação dos adquirentes com os seus endereços residenciais e eletrônicos. Né? Ou seja, eu comprei uma unidade em construção aqui, né, fiz uma promessa de compra e venda de um prédio
né, aqui ao lado, eu posso bater lá na porta da incorporadora e falar assim, ó, eu quero uma relação de todos os adquirentes aqui. Né? E a gente sabe que isso, né, acaba sendo um problema, e nos parece que a intenção da medida provisória aqui era possibilitar a maior troca de informação entre os adquirentes, porque quando você tem uma situação de não cumprimento da obra pela incorporadora, né, a obra atrasou muito, aquela incorporadora que quebra, né, como a gente já teve casos, né, bem famosos, como da Incol, ou até em Curitiba a gente já teve situações de não entrega, e que até aí se forma essa organização dos compradores para destituir a incorporadora, né, os compradores eles precisam ter acesso um ao outro, né, e nos parece que a intenção aqui do legislador, né, no caso da medida provisória, é permitir maior, né, que um tenha o contato do outro, que seja mais fácil a troca de informações, né, mas acaba sendo um problema, né, a incorporadora ter que entregar essa informação para qualquer um dos adquirentes que solicitar. Isso aí parece que vai ter que mudar quando forem regular essa MP, porque está em conflito com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, talvez possa ter esse direito a esses dados na hora que tiver um problema na construtora, não antes, né? Existe um conflito, né? Você falou bem, Ricardo. Ela está em conflito com a LGPD, né? Ela não está, ela não está desrespeitando. Não é que o incorporador, ao entregar a lista, ele vai estar violando a LGPD. Ele não vai, porque um dos preceitos legais que te obriga a fornecer dados, a compartilhar dados, é quando exista uma obrigação legal. Aqui a medida provisória está criando uma obrigação legal. O incorporador que fornecer esses dados para o comprador, a meu ver, ele não está violando a LGPD. Mas essa disposição, ela está num conflito muito grande com a estrutura da LGPD. Né? Os conceitos da LGPD são de preservar os dados, e sempre que alguma pessoa, né, alguma empresa, né, recebe dados, ela passa a ter uma série de responsabilidades, né? Se torna um controlador daqueles dados. Né? E você tem hipóteses muito específicas de compartilhamento, né, como que deve ser feito o tratamento e tudo mais. E aí, se vem uma medida provisória dizer que esses dados que eu estou cuidando tanto, que eu paguei lá um programa de conformidade, organizei toda a minha casa, né, botei tudo em ordem, né? Aí vem um adquirente que comprou a unidade e eu sou obrigado a passar para ele a relação de todos, né, os dados, né? Eu vou passar os dados de todos os compradores do imóvel. Isso está em conflito total com a LGPD, porque isso é um vazamento de dados. É um vazamento legal de dados. Por quê? Porque a medida provisória, ela não está atribuindo nenhuma obrigação a esse adquirente que recebeu os dados, de fazer o tratamento e tudo mais. Ele pode pegar esse dado e fazer o que ele quiser. Né? Então, é um conflito muito grave com a LGPD. A gente sabe que, né, as entidades do setor estão trabalhando aí nos bastidores, porque essa medida provisória ela vai ser submetida a um processo agora para ser convertida em lei, e cabem emendas, né? E já estão sendo preparadas muitas emendas. Uma delas é relacionada a esse ponto, que realmente é um problema grave, né? Você imagina um comprador aí imagina um advogado que comprou a unidade lá no prédio, aí ele quer mover alguma ação, né? Que hoje, né, essas ações em massa contra as construtoras, né, parece que estão na moda. Aí ele pede lá, né, a relação dos adquirentes, pega a lista de e-mail e sai fazendo contato com todo mundo. Olha, né, vamos mover um processo aqui. Né, isso é altamente indesejável. Da mesma forma, imagina que você tem um comprador ali que é proprietário de uma loja de imóveis, né, que é exatamente o caso mais clássico lá do setor imobiliário da LGPD. Aí ele comprou uma unidade num imóvel, no empreendimento, pega a relação de todos os adquirentes e passa a mandar e-mails. Olha, você que comprou unidade no apartamento tal, eu tenho uma condição especial de imóveis aqui. Né? Ou seja, vai acontecer exatamente o que a LGPD queria evitar, né? E aí aconteceu isso, né? Quando acontece isso, como é que você vai dizer que foi a incorporadora que deixou vazar dados? Se ela foi obrigada a compartilhar os dados com todos aqueles adquirentes, né? Como é que eu vou culpar a incorporadora pelo vazamento dos dados? Então, a meu ver, esse dispositivo, ele, acima de tudo, ele é muito ruim para o usuário. Porque a partir do momento que esse usuário tiver dados vazados, eu não tenho mais como rastrear se quem vazou foi a incorporadora ou quem vazou foram outros adquirentes que receberam essa lista, e eu passo a ter, né, a menos possibilidade de punir a incorporadora.
né, o usuário que teve o dado vazado ele vai ser mais difícil provar quem fez o vazamento, que era justamente o que a LGPD menos queria, era que esse tipo de situação acontecesse. Bom, acabei me alongando aqui um pouco, porque esse caso realmente é um caso que vai dar problema, se não for corrigido, né, durante as emendas. Né, já tem uma incorporadora de São Paulo que está com processo judicial porque, né, o adquirente pediu a lista e ela acabou não fornecendo. Tá? Então, só para ilustrar aí que é um problema realmente que vai dar muito o que falar. Mais um item bem interessante aqui, né? Isso parece uma discussão um pouco acadêmica, mas não é. Tá? Existe um debate, né, no direito imobiliário sobre em que momento que nasce o condomínio edilício. Tá? Então, eu fiz o registro da minha incorporação, né, dei entrada no registro de imóveis, vou fazer a construção, ao final da construção eu tiro a BITSE, averbo a construção, baixo a incorporação, e aí abre as unidades individuais. Né? Esse é o fluxo mais comum. Há quem defenda que o condomínio edilício só nasce lá no final, quando eu abri as unidades individuais. Né? Mas existia já uma corrente, né? Tem um amigo meu do Rio de Janeiro, o André Abelha, né? Tem inúmeros artigos escritos, ele faz palestras, assim, né? Ele é muito apaixonado por esse tema, né? E ele já tinha me convencido há muito tempo que não, que o condomínio edilício ele já surge com o protocolo da incorporação imobiliária. Né? Ali você já tem esse regime condominial. E a MP vem justamente para legitimar essa interpretação de que, a partir do momento que você registrou a incorporação, essas frações ideais, você já tem as frações ideais. Né? Claro, ela não foi construída ainda, aquela unidade, a qual corresponderá a fração ideal, mas a fração ideal, como conceito jurídico, já existe. Então, eu posso sim ter um conceito, né? Eu posso ter o condomínio edilício enquanto entidade, né, jurídica já constituído. Por que isso tem uma implicação prática? Porque abertura de conta em banco. Né? Essa legislação, como ela era uma legislação, né, um pouco lacunosa, um pouco confusa, mesmo após o registro a baixa da incorporação, né, com a averbação do habite na matrícula do imóvel, muitas vezes você não tinha a aprovação da convenção de condomínio pela Assembleia, ou prédios antigos, né, que não tinham convenção de condomínio ainda. Então, eu conheci muitos casos de prédios, principalmente antigos, que não tem convenção de condomínio aprovada, porque na época não foi feito, e hoje, para você fazer, né, com 2/3 dos condôminos, né, hoje a gente tem as assembleias virtuais e permanentes que até facilitam um pouco. Né, o nosso associado da DEME, o Maicon Guedes, né, que é síndico profissional, tem até falado sobre o tema, facilitou. Mas era muito difícil você conseguir aprovar a convenção. Né? E aí chegava nos bancos, mesmo com o CNPJ, eu tinha o CNPJ do condomínio, porque tem uma instrução normativa, né, regulamentando, não conseguia abrir conta, porque o banco falava, não, para você só constitui o condomínio quando você tem a convenção de condomínio aprovada. Né? E aí não é a minuta da convenção que está lá na incorporação, é a convenção aprovada mesmo pelos condôminos. Então, isso gerava muito problema, porque precisava finalizar a obra, registrar o habite, né, chamar aquela assembleia de instalação de condomínio, né, ter a participação dos condôminos com o quórum necessário para ir conseguir ir no banco abrir a conta. Né? E às vezes eu já precisava estar movimentando coisa desse condomínio e não conseguia. Tá? Então, essa inovação agora ela é muito positiva, porque fica claro, a partir do registro memorial de incorporação, eu já tenho regime condominial. Eu já posso tirar CNPJ, eu já posso abrir conta em banco. Tá? Então, a gente espera que essa insegurança jurídica tenha sido solucionada. Mais uma novidade, assim, né, para solucionar algumas interpretações que a gente tinha sobre a legislação vigente. Né? Essa com relação ao patrimônio de afetação. A Lei 4591 ela foi alterada pela Lei 10931, de 2004, que criou o regime do patrimônio de afetação, né? Lá com a RET, também o regime de tributação. E a lei ali simplesmente falava, olha, depois que cumpridas as obrigações e tudo mais, o patrimônio de afetação ele é extinto. Né? E aí começou, principalmente, né, para fazer alguns registros, né, alguns registradores começaram a interpretar se eu precisaria ou não precisaria fazer um protocolo para baixar o patrimônio de afetação. E aí começava muita divergência, porque às vezes eu terminei a obra, mas eu incorporadora, ainda estou pagando um financiamento para o banco, então isso ainda é uma obrigação relacionada à obra, eu não poderia baixar o patrimônio de afetação.
né? Então, a lei agora ela trouxe uma realidade, né, que ficou bem interessante. Tá? Então, primeiro, é importante diferenciar, né? Terminei a incorporação, né? Estou lá, terminei a obra, né? Vou baixar a incorporação. Eu posso ter tido vendido todas as unidades, né? Melhor cenário, ou eu posso ter unidades ainda para vender. Então, a lei criou uma separação das unidades negociadas e unidades não negociadas. Para as unidades negociadas, o parágrafo 1º aqui está dizendo que a verbada construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou promessa de venda, né, aí se for o caso, né, de uma instituição financeira, né, financiando a incorporação, né, o termo de quitação da instituição financiadora da construção, isso importará na extinção automática do patrimônio de afetação, né, em relação à respectiva unidade. Então, aquela unidade que foi vendida, ela vai ser transferida diretamente para o comprador, eu não preciso fazer um protocolo para baixar o patrimônio de afetação. Né? Esse é o primeiro caso. E aí, no caso das unidades não negociadas, aí sim, né, eu terei que fazer um protocolo, né, fazer uma verbação para cancelar o patrimônio de afetação daquela unidade, né, apresentando, né, o termo de quitação da matrícula, na matrícula matriz, né, na matrícula mãe do empreendimento, ou se já tiver aberto as matrículas individuais, né, nas matrículas individualizadas das unidades imobiliárias. Tá? Então, ficou claro agora, unidades já vendidas, não preciso apresentar nenhum protocolo para baixar o patrimônio de afetação. Se eu tenho ainda unidades que não foram vendidas, para essas eu vou precisar protocolar lá um pedido de baixa. E aqui fica claro, aqui, né, no parágrafo 2º, eu não destaquei aqui, mas é sem conteúdo financeiro, né? Então, é um registro que não tem conteúdo financeiro para fins de emolumentos. E aqui tem uma questão relevante né, sobre o RET. Né? Então, houve já uma discussão no passado, a Receita Federal tinha um entendimento, né, os contribuintes discordavam, já que o patrimônio de afetação, né, ele tem o benefício do RET, né, que é o Regime Especial de Tributação, sempre que a gente fala em extinção do patrimônio de afetação, vem o questionamento, bom, como que fica o RET, então? O RET não é mais válido também para essas unidades que não foram vendidas, né? A Receita Federal entendia, né, num primeiro momento, que se você baixou a obra, as unidades que você ainda não vendeu, elas não poderiam ser tributadas pelo RET, né? E aí, muita gente já viu esse parágrafo 2º aqui e ficou preocupado. Mas eu vou cancelar o patrimônio de afetação das unidades que eu ainda não vendi? Isso não vai prejudicar o RET? E a minha resposta é que não, por quê? Aí vamos lá para a Lei 10.931, né? Que inseriu na Lei 4591 esse artigo 11A. Né? O regime especial de tributação previsto nessa lei será aplicado até o recebimento integral do valor das vendas das unidades que compõem o memorial de incorporação registrado no cartório, independentemente da data de sua comercialização. Tá? Então, esse dispositivo, que ele é da Lei 10.931, ele continua válido, a ANP não alterou esse dispositivo. Então, o fato de eu ter baixado o patrimônio de afetação daquela unidade, que não foi negociada ainda, não implica na exclusão dessa unidade do RET. Né? O RET ele é criado, né, com esse conceito de tudo que nascer daquela incorporação, né, vai ser tributado pelo RET, tá? E isso, né, o pessoal pode ficar tranquilo, a gente, né, tem plena convicção, como esse artigo 11A aqui da Lei 10.931 ele não foi alterado, e esse artigo aqui ele é recente, tá? Ele foi inserido na Lei 10.931 por uma outra lei que é mais recente, até depois de ter sido explorada essa divergência. Né? Então, permanece válido, a gente não tem que se preocupar com o RET para as vendas feitas após o habite-se. O Campelo, a maioria acho que está assistindo já sabe que é o RET, mas o RET é uma forma tributária muito benéfica ao incorporador, por isso que ele quer manter o RET, é isso, né? Isso, o RET, né, foi o grande chamariz para as incorporadoras para passarem a usar o patrimônio de afetação. Né? O patrimônio de afetação nasceu em 2004, com a Lei 10.931, para proteger o comprador. É, né? Importante sempre lembrar disso. Né? O patrimônio de afetação é uma proteção para o comprador. Mas, né, a incorporadora, no início, né, é um termo um pouco complicado, o comprador não conhecia, né, não cobrava isso. Né? E como ele não era obrigatório, ele nunca foi obrigatório, né, o patrimônio de afetação, tinha pouca adesão das incorporadoras. Né? Aí, a partir da criação do RET, que colocou, né, a tributação de todas as vendas, né, das unidades imobiliárias em 4%,
né, isso se tornou uma vantagem econômica bem relevante em relação ao lucro presumido. Então, hoje, o mercado usa muito patrimônio de habitação. A gente, né, tem um predomínio desse regime, né, na tributação das incorporadoras. Boa, obrigado, Ricardo. E aí, entrando no segundo bloco, né, que é mais curto aqui, na verdade, é um tema só para trazer, que é sobre a due diligence imobiliária, né, que é aquela velha questão: vou comprar um imóvel, que tipos de cuidados eu devo ter? Quais certidões eu devo pedir? Né? Tema sempre muito difícil. A gente teve uma criação no Brasil de um sistema em que o ônus é do comprador. Tá? Então, assim, você tem 3 atores nessa situação que a gente está querendo ilustrar aqui. Né? Você tem o vendedor do imóvel, você tem o comprador e você tem o terceiro, que é o credor daquele vendedor. Né? É aquele cara que, eu tô vendendo, eu tenho um débito com esse cara aqui está vendendo o imóvel dele, me prejudicando, então eu vou anular essa venda. Então, o ônus, pelo ordenamento brasileiro, né, entre essas 3 pessoas, o ônus sempre esteve como comprador. O comprador tinha que tirar a certidão, né, fazer uma investigação de toda a vida, né, do vendedor ali, porque às vezes né, já conhecemos casos de pessoas que perderam, né, imóveis. Então, o sujeito aqui de Curitiba comprou um imóvel no litoral de Santa Catarina, de um vendedor que tinha domicílio lá, mas esse vendedor tinha uma ação trabalhista no Nordeste, não lembro qual estado que era, né? Perdeu aquela ação e o credor foi lá e desfez a venda. Né? Isso é muito nocivo porque traz muita insegurança jurídica. Eu, como comprador de imóvel, não consigo tirar certidões, né, em todo o Brasil. Né? Então, para dar um passo para trás também, antes de falar onde a MP mudou, é importante a gente falar da Lei 13.097, que é uma lei de 2015, que criou um sistema de concentração dos atos na matrícula para mudar esse ônus. Né? Então, o ônus não é mais do comprador do imóvel, o ônus é do credor. Então, se eu tenho uma dívida com determinada pessoa, é meu ônus ir procurar o patrimônio dessa pessoa e gravar na matrícula dos imóveis dessa pessoa a informação a respeito da minha dívida, ou mesmo da expectativa que eu tenho de que essa pessoa né, seja condenada em uma ação e passe a ter uma dívida comigo. Né? Então, a lógica, né, foi mudada aqui. Mas, como no Brasil tudo é tão difícil, né, no Brasil até o passado é incerto, já diria o poeta, houve uma mudança posterior do CPC e muita gente passou a entender, né, passou a defender que a lei 13.097 ela não estava aplicável. Né? Para resumir o imbróglio todo, é isso. Estavam dizendo, olha, legal que a lei 13.097 trouxe, né, que é justamente isso aqui, não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula ao terceiro de boa-fé. Quer dizer assim, credor, se você tem uma dívida, coloca na matrícula do imóvel desse devedor, senão você não vai poder, né, tentar anular a venda depois. Então, tinha essa interpretação de que isso aqui era muito legal, mas não estava valendo. Veio a medida provisória para reafirmar isso, então agora já depois do novo CPC, para não ter dúvidas de que está valendo, e foi mais específico, né, dizendo assim, não serão exigidos, né, para a validade dos negócios ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente, né, a obtenção prévia de quaisquer documentos, além daqueles requeridos na lei, uma lei bem antiga, né, 7.433, e, né, aqui que está, né, a grande novidade, não será exigida a apresentação de certidões forenses de distribuidores judiciais. Ou seja, aquela investigação que eu faço, né, que até hoje a gente faz, sobre quais ações judiciais que estão tramitando contra o vendedor, né, eu não preciso mais fazer. Então, isso, né, claro, isso aqui é uma medida provisória, adotar isso como realidade já ainda é um pouquinho inseguro, mas convertido em lei essa redação, aí a gente vai ter segurança de que a due diligence imobiliária vai mudar, ela vai ficar muito mais facilitada. Então, uma excelente novidade. O Campelo, nessa lei, você está falando 7433, quais seriam os documentos que a lei exige? Ah, legal. Então, essa lei, né, que é uma lei bem antiga, ela fala ali das certidões fiscais, né? Então, as certidões fiscais, né, as dívidas tributárias continuam sendo um problema, mas isso é mais fácil, né? Porque eu vou na Receita Federal, pego uma certidão unificada, eu vou ali na
na prefeitura, também pego a CND do imóvel, e se for o caso, né, uma certidão estadual também, né? E os documentos da propriedade, né, ou seja, a matrícula do imóvel ali pelo devedor, esses são os documentos essenciais do negócio que continuam válidos, né? Então é importante a lei ter feito essa ressalva, né? E aí foi mais específico ainda para dizer, olha, o que eu estou querendo aqui é dizer que você não precisa mais tirar aquela montoeira de certidões de distribuição judicial. E realmente é uma facilidade, até a gente acabou de concluir uma due diligence em que o vendedor é uma empresa super saudável, mas é uma empresa muito grande, com muitos negócios, com muito land bank, tem muitos terrenos, e ele tinha, a gente foi tirar a certidão de distribuição, eram mais de 1.000 ações judiciais, né? Essa empresa está com problema? Zero problema, não tem nenhum problema essa empresa. É natural que as empresas tenham ações contra ela. Só que a gente teve que fazer esse trabalho de pegar essas 1.000 ações, fazer um filtro. Essa tinha ação de R$500, R$1.000, né? Fizemos um filtro para pegar aquelas ações mais relevantes. Aí você vai ver, aqui é uma ação de valor de 2 milhões, mas é um embargo de execução. Então, na verdade, é ela que está cobrando essa dívida. É uma trabalheira para você chegar à conclusão, tudo bem, esse negócio é seguro. Né? Então, a gente, né, ainda vai continuar fazendo esse trabalho para fazer alguma verificação mais pontual, né? Mas todo esse exame, né, minucioso, sob pena de você perder o negócio, né, sob pena do comprador perder o negócio, né, essa realidade ela tá sendo mudada. Legal, né? Mais uma melhora. Mas se você acha que vai ter uma segurança completa ao fazer uma compra sem ter essas certidões de distribuição? É um paradigma novo, né? Assim, a gente fica até despreparado para aceitar. Eu vou comprar isso, eu vou só olhar a matrícula, eu vou olhar as certidões fiscais. Eu ainda acho que é interessante fazer uma investigação da certidão de distribuição, até porque eu posso encontrar ações ali que sejam ações que possam trazer implicação relacionada ao imóvel, como uma ação ambiental, por exemplo. Né? Se a empresa toma uma multa ambiental, quem comprou o imóvel carrega essa dívida. Isso é pacífico já, né? Dívida ambiental, ela acompanha o imóvel, né? E aí eu só vou ter conhecimento disso tirando uma certidão de distribuição, né? É a forma de garantir que eu tenho conhecimento disso. Outras ações, né? Desapropriação, por exemplo, né? Então é interessante tirar a certidão ainda para verificar o que tem, né? Mas esse trabalho de olhar uma por uma e ver valor, risco, né, esse trabalho vai ficar bem mais simplificado. Né? Então, ainda que a gente vá continuar tirando as certidões, eu, pelo menos, vou manter essa prática aqui de tirar as certidões, né, o trabalho vai ficar bem mais simplificado, né, uma novidade com certeza muito bem-vinda. E aí, para falar um pouquinho, né, a gente... Né, até não tem tanto tempo assim, mas como eu falei, a ideia aqui é apresentar um pouco do panorama geral, né, do CEP, que é esse Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Como a gente falou já na introdução, né, já é uma realidade você tirar certidão, né, por e-mail, né, por alguns sistemas, as centrais, né, aqui no Paraná a gente tem uma central que atende o usuário de uma forma muito boa, você consegue... A maioria dos serviços você consegue por ali, mas a gente, né, isso ainda era um pouco esparso, você tinha centrais em alguns lugares e outros lugares não. O que a medida provisória está trazendo aqui vai ser um sistema unificado, né, que até faz referência aqui a uma lei de 2009, né, que já tinha essa previsão. Então, a ideia de modernização ela já né, lá de 2009, e a definição do CEP, ela está aqui no parágrafo 4º do artigo 1º, dizendo que o CEP terá um operador nacional, sob forma de pessoa jurídica de direito privado, na modalidade de associação civil sem fins lucrativos. A minha câmera está com algum problema aqui que ela tá desligando sozinha, tá? Eu vou ter que ficar... Ele dá um aviso aqui para eu ligar de novo. Nos termos que forem estabelecidos pelo CNJ. Né? Então, esse sistema todo ele vai depender ainda de uma regulamentação do CNJ. A gente está trazendo aqui mais para falar sobre o conceito, né, geral. Mas tem algumas novidades da lei que a gente já pode sentir aqui, né? Trouxe como exemplos aqui, né? Nesse sentido de incorporar a documentação digital como uma realidade também. Né? Então, hoje, em muitos lugares, você conseguia uma certidão de matrícula digital, né? O cartório mandava por e-mail ou, né, pelas centrais,
Mas aí você, para dar entrada no registro de imóveis, eles acabavam pedindo para você imprimir aquela certidão, né? Então, a medida provisória ela já está regulamentando isso também. Então, primeiro ela diz que a certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico, né, que é digital, ou que é o impresso, né, ou eletrônico. E aí, né, esse parágrafo todo aqui, o que importa está no finalzinho ali, dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. A materialização é justamente a impressão, né? Então, tem um documento que é digital, nasceu digital, né? O documento nato digital, mas para dar entrada em algum registro, às vezes era solicitado que eu imprimisse esse documento, né? Materializasse ele. Então, isso já fica expressamente dispensado aqui por essa regulamentação. Também algo que já era uma realidade, né? Em muitos ofícios, de você ter o serviço de visualização dos atos. Então, eu quero visualizar uma matrícula, só para olhar ali alguma situação, alguma questão específica, né? Eu não preciso tirar uma certidão de inteiro teor, né, que vai carregar uma quantidade muito grande de informação, e aí eu preciso pagar um custo maior por isso, para remunerar o trabalho do oficial, né? O oficial também vai ter um trabalho para lavrar todo aquele documento, né? Se eu quiser só visualizar, né, eu tenho isso, né, de uma maneira mais simples, e a medida provisória também está trazendo isso como realidade, né, agora de uma forma, né, mais clara e mais precisa. Para falar sobre a vigência do SERP, a gente ainda vai ter que aguardar essa regulamentação do CNJ, tá? Então, aqui é mais para falar que isso, né, não está em vigor ainda, e a gente ainda vai ter que aguardar. O item 2 aqui fala que, né, ainda será aprovado um cronograma de implantação. E algumas mudanças, né, pontuais aqui que a medida provisória trouxe, que são bem interessantes, né? Então, hoje a gente tem, né, aquela certidão de inteiro teor de matrícula, que é o documento mais conhecido. Você vai comprar um imóvel, vai receber um imóvel em garantia, você pedia aquela certidão de inteiro teor, né? E como eu falei, às vezes era né, um imóvel que está com uma incorporação registrada lá, por exemplo, se ainda, né, não foi para as unidades individualizadas. Às vezes você pegava, ele já tinha um histórico todo de transações, aí registrou a incorporação, se for grande, ela vai ocupar ali 4 ou 5 páginas, né, com muitas informações que não são relevantes, né? Às vezes a gente é muito comum aqui, né? A gente está analisando um caso, você só quer ver quem é o proprietário atual do imóvel. É só isso que você precisa saber. Eu só quero saber quem é o proprietário. Aí você pega a matrícula, você começa a ler ela de trás para frente, né, para ver, eu quero saber quem é o último proprietário, né? Aí começa lá a venda, mudança de regime de casamento de um dos proprietários, mudança de denominação de uma pessoa jurídica, até você achar a última compra e venda. Esse aqui então é o atual proprietário, né? E a medida provisória criou essa certidão aqui, que é a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, né? Compreende as informações vigentes da sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus, restrições judiciais e administrativas, né, do imóvel e o respectivo titular. Então, é uma fotografia da situação atual do imóvel, né? É como se a certidão de matrícula fosse um filme, né? Ela conta toda a história do imóvel desde que ele nasceu, e às vezes o que eu preciso é só de uma fotografia do momento. Então, uma novidade bem positiva aqui da medida provisória. Ô, Campelo, deixa eu aproveitar aqui, tem algumas perguntas. No começo ele comentou, faz uma pergunta, vai responder no final, mas tem algumas que dá para colocar no meio já aqui. A primeira é que claro, está sendo gravado, vai estar disponível depois para os associados verem essa gravação. A segunda pergunta que tem a ver com esse item aqui é quando que vai virar lei essa MP? Bom, isso vai para uma tramitação no Congresso, isso tem um prazo específico para acontecer, né? Tem que acontecer essa votação. Eu não sei te dizer, agora eu não lembro quando que ela foi publicada, tá? Mas esse prazo ele não é um prazo longo, né? Ele é um prazo curto. A gente sabe que as medidas provisórias, né, tem aquilo de trancar a pauta do Congresso, né? É coisa para, né, os próximos meses aí já ser votado, senão ela perde a validade. Tá? Eu não estou com a data específica aqui, depois a gente pode verificar. As demais a gente pergunta no final, pode continuar, está indo muito bem. Tá, não, a gente já tá encaminhando aqui para o final. Prazos para certidões, né? A gente tinha isso de uma forma muito esparsa também, né? Muito heterogênea, assim, entre os cartórios, e a gente tem uma regulamentação agora,
né? Então, primeiro, a certidão de inteiro teor da matrícula, né? Que ainda, né, é o documento principal relacionado a um imóvel, né? O registro ele vai ter um prazo de 4 horas para expedir, né? A partir do momento que eu paguei as custas, comprovei que eu paguei as custas, são 4 horas úteis para expedir. Essa certidão da situação jurídica que foi trazida agora, né, ela tem um prazo maior, né, um prazo de 1 dia útil. Aí até, né, acredito que por ser um documento novo, né, para alguns cartórios, os cartórios vão ter que se adaptar para poder passar a oferecer esse documento. E aquelas certidões, né, mais complicadas, como a das transcrições, né, antes de ter a matrícula imobiliária, a gente tinha as transcrições, as inscrições, né, para esses demais casos, o prazo vai ficar de 5 dias. Tá? Então, agora a gente tem também... Quando é que vai precisar de inteiro teor? E o que acontece se esses prazos não forem cumpridos? Tá, então, a certidão de inteiro teor, como né, essa analogia que eu fiz aqui, ela conta uma história daquele imóvel, né? Então, se eu vou comprar um imóvel, com certeza eu quero conhecer essa história, eu quero, né, verificar quais foram as últimas transações, né, o que aconteceu, né, no período, pelo menos num período mais recente ali, 10 anos, eu quero entender o que aconteceu, né, porque eu posso até ter situações lá de, né, que vão trazer algum problema para mim. Né? Até essas informações sobre dívidas, né, como eu falei ali, de credores, né, dessa nova realidade que passa um ônus para o credor averbar na matrícula a dívida dele, isso só vai aparecer para mim na certidão de inteiro teor. Então, as negociações que forem ser feitas, né, sobre um imóvel, né, a gente vai continuar pedindo a certidão de inteiro teor. Essa certidão de situação jurídica, né, ela é mais para uma consulta, né, se eu só preciso ter alguma informação, né, ali. Às vezes você está no começo de um negócio, né, você quer só conhecer se aquele bem ele realmente tem aquele proprietário, né, para eu começar a fazer uma investigação sobre aquela empresa. Né? Então, se é um início, se é um procedimento inicial, eu posso contar só com essa certidão da situação jurídica, né? Ou mesmo quando é para alguma questão que não é relacionada a uma compra e venda. Então, aqui no escritório, por exemplo, a gente está cobrando um devedor, eu descobri que ele, né, me falaram que ele tem um imóvel, né, tive uma informação de que ele tem um imóvel, de que ele é proprietário de um imóvel X, então eu peço essa certidão da situação jurídica só para ilustrar lá. Aí vem lá, proprietário, pessoa tal. Opa, é realmente quem eu queria, então eu já sei que eu posso, né, ir para cima daquele imóvel. E aí pouco me importa o histórico anterior, né, o que teve de transação antiga. Não, eu estou querendo, né, tirar aquele imóvel para pagar minha dívida, então aquela informação basta para mim. Então, vai depender muito do que você precisa em termos de informação. Se eu preciso só da informação atual, da fotografia, né, essa certidão da situação jurídica vai me atender. Com relação a penalidades para o cartório, os cartórios estão sujeitos à corregedoria, né? A gente não imagina que vai existir punição, né, pesada com relação a isso aqui, mas um trabalho mais educativo até que esses prazos sejam implementados, né? E a própria MP, ela traz aqui algumas exceções, né, principalmente para cartórios em locais em que você não tem ainda um sistema digital tão avançado, né, e isso a medida provisória reconhece essa situação que ela existe. Então, nesses casos, esses cartórios poderão até pedir, né, para que seja concedido uma dilação nesses prazos aqui, né? Então, em termos de penalidade, isso ainda, né, não é uma coisa tão né, enforçável assim com relação aos cartórios, né, mas é um regulamento e a gente imagina que vai ser bem atendido. Aqui. E aí, né, uma outra novidade interessante aqui da medida provisória, e também alguns cartórios já trabalhavam com esse conceito, que é extrato, né, trabalhar com a ideia do extrato eletrônico. Então, digamos que eu fiz uma escritura, registrei uma escritura agora né, uma escritura mais complexa, que seja uma venda com alienação fiduciária, por exemplo, em que eu tenho todo um regramento ali, né, naquela escritura, ou mesmo um contrato particular, né, que pode ser feito com alienação fiduciária. E aí eu vou mandar para registro. E aí o oficial de registro ele vai ter que pegar aquele documento, vai ter que ler o documento inteiro, né, para ir procurar nesse documento as informações que ele precisa, né, as informações principais, né, como quem que é o vendedor, quem que é o comprador, quem que é o garantidor,
qual que é o prazo dessa dívida, qual que é o índice de correção monetária que está sendo colocado. Então, facilita muito se a gente tiver um quadro, como se fosse um quadro resumo, né, que a gente tem na compra e venda do imóvel. Se a gente tiver um documento, uma capa para isso, em que eu, que sou interessado naquele registro, eu vou alimentar essas informações, né, as informações principais para facilitar o trabalho do registro. Então, é uma novidade bem positiva, né, já a adoção desses extratos, né, eletrônicos aí por via do SERP. Então, eu imagino, né, você tenha lá no sistema, aí esse extrato, né, você vai preencher lá, você vai colocar essas informações no sistema, para isso já chegar de uma forma mais facilitada também para o registrador, né? Com certeza vai ficar mais fácil o trabalho do registrador, ele vai conseguir cumprir isso num prazo, né, mais rápido, né? Então, para o usuário, com certeza, o serviço vai estar sendo prestado com mais qualidade, ele vai ter, né, somente vantagens. Então, em termos de conteúdo, era isso que a gente tinha para trazer. A gente tem mais perguntas aí, Ricardo? Tem sim. Primeiro, que bom que deu certo, cumprimos o prazo que tinha previsto. Cachamos, né? 10 perguntas aí. A Mariana pergunta: qualquer pessoa terá direito a solicitar essa relação? Acredito que ela está falando da relação de adquirentes lá, né? Depois teremos... qualquer adquirente, tá? Então... comprador. Qualquer pessoa que comprou um imóvel naquele empreendimento poderia solicitar. Não qualquer pessoa de fora, mas, né, qualquer pessoa que firmou ali uma promessa de compra e venda poderia ter acesso a essas informações, né? Então, é bem perigoso. Tá, a Laura perguntou sobre quando vai virar lei, a gente já respondeu. A Mariana pergunta também qual será o gatilho final para o RET. A boa notícia Sim, a boa notícia é não tem gatilho final. Se eu ficar com aquela unidade ali para venda por 20 anos, eu vou vender aquela unidade daqui a 25 anos, eu vou tributar pelo RET, né? E não tem que ter, né, um gatilho final. Né? Essa posição que a Receita Federal tinha, ela era incompatível com o próprio conceito, né, da lei do RET, né? Que a legislação do RET, e até a gente defendia isso, né, até, né, judicialmente, quando a Receita Federal queria fazer a cobrança, né, a nossa resposta, né, a nossa argumentação enquanto setor era: olha, quando eu faço o estudo de viabilidade de um empreendimento, né, eu vou precisar preencher, seja no meu Excel, seja, né, no meu software de viabilidade, eu preciso preencher o valor da tributação. Então, eu não posso ter uma tributação que, se eu conseguir vender durante a obra, é 4%, se eu vender depois da obra, é 6,73% no lucro presumido. Eu não posso. Eu, como empresário, esse cenário não funciona para mim. Claro. Né? Então, e o momento da venda, ele tem que ser irrelevante para fins de tributação. Né? Se eu vender durante a obra, ok. Se eu vender depois, a tributação tem que ser a mesma em termos de alíquota. Né? Claro, variando o preço, né, a tributação vai acompanhar o preço, porque ela é um percentual disso. Né? Então, baixei a incorporação, né? Fiz essa extinção lá do patrimônio de afetação das unidades que não foram negociadas. Não tem problema, se eu vender essa unidade, né, a unidade, ela é uma unidade ainda resultante de um processo de incorporação imobiliária, que é isso que a lei do RET quis criar. Se aquela unidade ela nasceu de uma incorporação, né, pouco importa a idade que ela tenha quando ela é vendida, a mãe dela, né, os pais dela, a origem, ainda é uma incorporação imobiliária. Então, continua valendo o RET. E mesmo que, assim, eu entendo que mesmo que um dia o RET seja extinto, né, o que a gente, né, bate na madeira aqui, né, tomara que isso não aconteça, mesmo que o RET seja extinto, eu entendo que essa extinção não poderia mudar uma situação já consolidada, né, naquela incorporação que nasceu sob a égide da Lei 10.931, então não poderia, né, mesmo que mude a lei, aquela unidade ela vai ficar e quando for vendida, né, vai pagar pelo RET. Isso dá uma segurança, porque havia uma insegurança no passado, assim como você não consegue aumentar o preço depois de fechar o negócio, você não pode ter o teu custo aumentado ou ter essa insegurança do aumento do custo. Tem mais uma pergunta. Imagina você, né, Ricardo, você tem que... Para você conseguir corrigir a tabela de vendas, a gente já sabe que é um sufoco, né? A gente está vendo agora esse momento de aumento de custos, né, de material.
para você jogar um percentual, isso, né, para você aumentar qualquer margenzinha na tabela de vendas já é um parto, né, para isso conseguir, para você não perder velocidade de vendas. Então, imagine você ter que carregar esse aumento de tributação aí de 2,73%, né, para o usuário final, pegar a tua tabela e corrigir em 2,73%, né? Isso seria um desastre para as vendas, não é? Essa previsibilidade ela é muito importante. Perfeito, campeão. 3 perguntinhas rápidas, campeão, para a gente fechar, encerrar as perguntas aqui. Uma pergunta é: as certidões não serão necessárias para o RI? Acho que aquela da distribuição, né? Você comentou que não precisa mais. Para poder registrar a incorporação, não vai precisar também tirar mais essa distribuição? Não sei se eu entendi bem aqui. A certidão. Maria perguntou, mas essas certidões não serão necessárias para o RI? Eu estou achando que ela se refere das certidões de distribuição. Será que foi nessa hora? Não, eu acho que ela está falando para o registro da incorporação, tá? E esse é um ponto. Esse é um outro ponto da MP, tá? Que acabei não citando aqui. Assim, uma coisa é a due diligence imobiliária que a gente falou, outra coisa é registro, né, de unidades. Registro da incorporação, desculpa, né? Quando você leva um memorial de incorporação para o RI. Quando você faz um memorial de incorporação, o RI costuma exigir as certidões de distribuição de ações contra a incorporadora, né? Com base justamente no artigo 32, eu vou até levantar aqui, né, para a gente falar com mais no que diz a lei. E existia realmente uma discussão sobre isso, porque o dispositivo da lei, ele falava em... esse é o dispositivo que a lei 4591 exigia para o registro da incorporação e que agora foi retirado. Atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de crédito que opere no país há mais anos, né? E aí, com base nessa exigência de idoneidade financeira, os registros de imóveis pediam essa certidão de distribuições para saber, bom, né, se essa incorporadora aqui tem muitas ações contra ela, eventualmente ela tem um problema financeiro, não vai conseguir entregar o imóvel. Na prática, se a gente não vai mais precisar apresentar essas certidões, eu acho que vai depender muito de como as próprias corregedorias estaduais vão interpretar essa mudança na lei. A princípio, eu acho que ainda vão ser exigidas, mas a gente passa a ter uma ferramenta, né? Já tive casos de cliente também que, por ter muitas ações contra, e aí é uma empresa que, né, trabalha com empreendimentos com volumes de vendas maiores, né? Você tem muitas unidades, você passa a ter, né, tá sujeito a ações em massa, né? Hoje essas ações de enorme desempenho, vícios construtivos, né? Então essa incorporadora ela tinha muitas ações contra ela e um registro de imóveis aqui do Paraná chegou a brecar, a negar o registro da incorporação com base nessa exigência da idoneidade financeira, né? Porque você tem muitas ações contra você, essas ações têm valores elevados, né? O valor elevado, né? O autor ele coloca o valor da causa o que ele quiser, né? Não quer dizer que ele vai ganhar. Né? Então, a extinção a exclusão desse item, se não afastar a exigibilidade das certidões em si, pelo menos ele nos dá uma ferramenta, uma garantia de que você não pode negar a minha incorporação, né? O meu registro. E aí eu vi que ela fez a mesma pergunta também com relação a qual a vantagem de não fazer a due diligence no início do negócio. Não é vantagem de não fazer a due diligence, né? A due diligence ela, né, continua sendo essencial, a gente sempre vai fazer. A questão é qual que vai ser a extensão dessa due diligence. Então, se a gente tiver essa MP convertida em lei, né, e a gente for, né, fazer uma due diligence, né, após, já com a vigência disso como lei, né, eu pedi uma certidão de distribuição e eu tenho lá 1.000 ações, né, eu vou fazer uma filtragem dessas ações para ver se tem alguma que represente um problema maior com relação ali a, né, como eu falei, questões ambientais, desapropriação, mas eu não vou precisar ter esse trabalho de fazer a soma de valores, de verificar essas ações, qual que é a chance de perder ou não. Porque digamos que tem uma ação lá de valor substancial contra aquele vendedor. Esse credor, ele teria que pegar essa ação e levar para averbação na matrícula. Se ele não fez isso, ele não vai poder anular a minha compra, né? Então, não é que é uma vantagem, mas o trabalho reduzido, né?
e até vantagem, assim, digamos que realmente o vendedor tem algumas ações ali que sugerem alguma insegurança. Tem muito advogado que às vezes, até para não se complicar lá na frente, não dá para comprar esse imóvel aqui. Mas por que não? Porque ele tem uma ação aqui, ele tem uma ação contra de 5 milhões. Então, até para uma postura mais conservadora, não saía um negócio. Né? E agora eu já tenho a segurança de que se esse credor não levou essa ação para a matrícula, esse cara não pode anular a minha venda. Né? Então, eu posso até fazer essa verificação, né? Posso até fazer a due diligence completa, como é feito até hoje, mas, né, eu não vou precisar apontar isso como um impedimento para o negócio. Tá? Então, não sei se deu para ficar claro assim, né, de que a gente tem um trabalho menor agora na due diligence. Né? E isso é comum. Você vai comprar imóvel de uma empresa grande, né, uma empresa que seja uma multinacional, uma empresa que atue pelo Brasil todo, essa due diligence ela é um caos, porque você vai levantar, se você tirar certidões só aqui, né, do local que você está comprando imóvel, mais o local, o município da sede da empresa, você já está lidando aí às vezes com 5 mil ações, com 10 mil ações, né, e fazer toda essa análise, né, que é muito complicado. Então, parece muito correta essa mudança de racional de jogar o ônus para o credor. Você tem uma dívida, você é concentrado, né? Você tem a atribuição de levar isso para a matrícula do imóvel para informar possíveis compradores. Se você não fizer, né, o terceiro de boa-fé é que não era razoável o terceiro que está comprando o imóvel ter que fazer esse trabalho hercúleo, né? E às vezes ainda ficar sujeito a uma venda lá que foi feita lá em Ilhéus, né, uma dívida que o cara tem em Ilhéus, de anular a venda dele. Né? Então é nesse sentido que a gente acha que é uma mudança bem positiva. Pô, Campelo, ficou muito claro. Espero que todo mundo que está assistindo também tenha tido essa clareza que eu tive aqui nas tuas respostas, na tua exposição. Agradecer a participação de todos. Vai ter uma pesquisa, possivelmente. Na pesquisa, quem tiver sugestões de temas para os próximos ADM Júris será muito bem-vindo. Deixar você fechar com as palavras finais aí para a gente poder passar, fechar esse nosso primeiro ADM Júris aqui, Campelo. Bom, só agradecer, né, a Demi, a toda a diretoria, o presidente, né, por ter acreditado nesse projeto, a você, Ricardo, pelo diálogo aí, né, eu acho que funcionou muito, muito bem esse formato. Espero que a gente tenha novos e espero que a gente possa também, né, voltar para os eventos presenciais. Eu sempre gosto de ter essa oportunidade. Ali no final a gente troca ideia, né, com as pessoas, o pessoal poder participar também mais ativamente, trazer os problemas. Né, mas eu acho que a gente está, né, espero que a gente tenha conseguido cumprir essa missão aí de levar a informação sobre esse tema, né, que é um tema tão importante para o nosso empresário, né? E guardamos ver todo mundo aí em uma próxima oportunidade. Obrigado, Ricardo Campelo. Obrigado, Ademir. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui, os associados. E até a próxima. Um grande abraço.